William James Sidis é frequentemente lembrado como uma das pessoas mais inteligentes que já viveram. Com um QI estimado entre 250 e 300, muito acima da média humana, sua vida foi marcada tanto por um extraordinário talento intelectual quanto por uma profunda luta com as expectativas sociais e familiares que o cercavam. Nascido em 1º de abril de 1898 em Nova York, William era filho de imigrantes judeus ucranianos. Seus pais, Boris e Sarah Sidis, eram pessoas excepcionais. Boris, um renomado psicólogo, dedicou-se a estudar a mente humana e tinha um grande interesse em criar o ambiente ideal para o desenvolvimento intelectual do filho. Sarah, por sua vez, foi uma das poucas mulheres de sua época a obter um diploma em medicina, demonstrando desde cedo uma determinação que certamente influenciou a criação de William. Desde bebê, William já mostrava sinais de sua genialidade. Aos 6 meses de idade, ele já havia aprendido o alfabeto, um feito impressionante que deixava claro que sua mente funcionava de maneira excepcional. Aos 18 meses, William já era capaz de ler o New York Times, uma habilidade que muitos adultos têm dificuldade em dominar. Seus pais, cientes de sua capacidade, criaram um ambiente em que a educação e o aprendizado eram prioridades absolutas. Aos 11 anos, William ingressou na Universidade de Harvard, uma das instituições mais prestigiadas do mundo. Sua presença ali causou sensação, especialmente quando ele deu uma palestra sobre a 4ª dimensão para o Clube de Matemática de Harvard. A 4ª dimensão, um conceito que vai além das 3 dimensões espaciais que todos nós experimentamos, era um tema complexo demais para a maioria das pessoas. No entanto, William discutia-o com facilidade, impressionando tanto seus professores quanto seus colegas. Apesar de suas realizações acadêmicas, a vida social de William em Harvard foi difícil. Ele era anos mais novo que seus colegas e, por isso, enfrentava dificuldades para se conectar com eles. Muitos o viam como um sabe-tudo e o ridicularizavam, o que aumentava seu isolamento. Essa experiência em Harvard deixou marcas profundas em William, que, após se formar, anunciou que desejava viver uma vida reclusa, longe das multidões e das expectativas sociais. Ele aspirava a uma vida perfeita, uma vida que, para ele, só poderia ser alcançada na solidão. Essa visão de vida perfeita foi articulada em sua concepção de uma sociedade utópica chamada Hespéria. Em Hespéria, ele imaginava uma sociedade onde a cidadania era concedida apenas àqueles que passavam por um teste de inteligência. O casamento era proibido, mas a poligamia era permitida, e as crianças não eram criadas por seus pais biológicos, mas por tutores designados. Essa visão pode parecer estranha, mas refletia a profunda insatisfação de William com o mundo ao seu redor e seu desejo de criar um ambiente onde pudesse viver de acordo com seus próprios princípios. A relação de William com seus pais, especialmente com sua mãe, foi complicada. Boris e Sarah tinham grandes expectativas para o filho e, desde cedo, decidiram moldá-lo para ser um gênio. Boris, com seu conhecimento em psicologia, acreditava que a educação intensiva e precoce era a chave para liberar o potencial máximo de William. Sarah, por outro lado, tinha expectativas de que ele se tornasse um grande homem, alguém que deixaria uma marca indelével na história. Após deixar Harvard, William assumiu um cargo como professor de matemática no Rice Institute, agora conhecido como Rice University, em Houston, Texas. Ele tinha apenas 17 anos na época. No entanto, sua experiência no Rice Institute foi tão difícil quanto em Harvard. Os alunos o provocavam, zombavam de sua falta de experiência com o sexo oposto e o tratavam com desdém. William permaneceu no Rice Institute
por apenas 8 meses antes de abandonar o cargo, cansado do ambiente hostil. Depois dessa experiência, William voltou a Harvard, desta vez para estudar direito. Ele tinha esperanças de que a carreira jurídica pudesse lhe proporcionar a vida reclusa e estável que desejava. No entanto, no último semestre, ele inesperadamente abandonou o curso, frustrando novamente as expectativas de sua mãe. Sarah ficou furiosa com a decisão de William e inventou a desculpa de que ele havia desistido porque a Faculdade de Direito de Harvard fechou devido à Primeira Guerra Mundial, o que não era verdade. A guerra, de fato, teve um grande impacto na vida de William. Ele era fortemente contra a Primeira Guerra Mundial e se recusou a se registrar para o recrutamento, arriscando a prisão. Ele era um pacifista convicto e acreditava que a guerra era uma abominação. Sua oposição à guerra o levou a se envolver em movimentos políticos e a participar de um comício de 1º de maio em Boston, organizado por socialistas e com uma forte mensagem anti-guerra. Durante o comício, a violência eclodiu e William foi preso. Essa experiência o marcou profundamente. Na prisão, William conheceu Martha Foley, uma jovem irlandesa de Boston por quem se apaixonou perdidamente. Martha representava para William a possibilidade de uma vida normal, mas o relacionamento não prosperou. Martha deixou claro que não haveria nada além de um simples beijo entre eles, o que partiu o coração de William. Ele seguiu Martha para Nova York na esperança de algo mais, mas foi em vão. Esse amor não correspondido teve um impacto profundo em William, que carregou uma fotografia de Martha no bolso até o dia de sua morte. Apesar de seu brilhantismo, William falhou em alcançar a grandeza que muitos esperavam dele. Ele publicou alguns trabalhos acadêmicos, incluindo um livro em 1925 que desafiava a segunda lei da termodinâmica, mas seu trabalho foi amplamente ignorado. Em The Animate and the Inanimate, ele explorou a ideia de que o universo poderia reverter o processo de entropia, mas sua teoria nunca foi levada a sério. Nos anos seguintes, William evitou o trabalho intelectual e passou a assumir empregos simples, como operador de máquinas em Wall Street. Ele escondia sua verdadeira identidade e sua genialidade de seus colegas de trabalho, e sempre que era descoberto, mudava de emprego. A mídia, no entanto, continuava a segui-lo, e os jornais faziam manchetes sensacionalistas sobre o garoto prodígio, que agora ganhava um salário modesto. Em 1937, William processou o New Yorker por difamação após uma série de artigos que ridicularizavam sua vida. Ele ganhou o caso e recebeu os $3.000, mas o estresse do julgamento teve um grande impacto em sua saúde. William passou a viver com sua mãe em Brookline, Massachusetts, onde passava seus dias fazendo longas caminhadas e passeando nas montanhas. No entanto, sua saúde continuou a declinar. Ele estava acima do peso, sofria de pressão alta e, em 1944, sofreu um derrame fatal. William James Sidis morreu aos 46 anos, sozinho em uma pequena pensão em Boston. Sua irmã, Helena, comentou após sua morte que ele se submeteu ao mundo e que, se estivesse vivo, teria dito que tudo o que foi escrito sobre ele era um absurdo completo. William foi enterrado ao lado de seu pai em New Hampshire, mas a pergunta permanece: os pais de William Sidis o pressionaram demais? Alguns, como o Dr. Gerhard, membro do corpo docente da Rice University, acreditam que William foi uma vítima da crueldade pública e não de sua educação intensiva. O New York Times descreveu William como um resultado maravilhosamente bem-sucedido de um experimento de força científica, mas, na realidade, o sucesso precoce não garantiu uma vida plena e satisfatória. A história de William James Sidis é um lembrete poderoso de que, por mais que o intelecto e a genialidade possam impressionar, eles não garantem felicidade ou realização pessoal. William viveu uma vida de luta constante,
tentando conciliar seu desejo de uma vida simples e reclusa com as expectativas esmagadoras que outros tinham para ele. Se sua criação tivesse sido diferente, talvez sua vida também o tivesse sido. No entanto, uma coisa é certa: William James Sidis possuía um domínio excepcional da ciência e da matemática, um talento que, apesar de tudo, permanece incomparável até hoje. Se gostou do nosso conteúdo, curtam e comentem para nos fortalecer. Assistam também os demais vídeos do nosso canal. Você vai se surpreender. Inscrevam-se.